Oi, gente. Então, continuando, né? O princípio da proteção, nós já falamos em razão da norma mais benéfica, né? Da regra mais benéfica, que pode ser legislação, pode ser constituição, pode ser norma coletiva, pode ser norma individual entre patrão e empregado. Né? A norma sempre vai prevalecer a mais benéfica ao empregado. Vamos falar da condição mais benéfica, né? E a condição mais benéfica a gente tem que... Opa, só um instante. Bom, a gente tem que o empregado jamais terá as suas condições de trabalho alterada para pior. Ele só pode ter condições de trabalho alterada para mais, nunca para menos. Tá? É uma das garantias que o princípio da proteção dá ao empregado. Para isso, a gente pode pegar o artigo 468 da CLT. Peguem lá, né? Acessem aí para vocês verem comigo. Né? Nos contratos individuais de trabalho, né? Nas relações de trabalho, em patrão empregado, só é lícita a alteração das respectivas condições, quer dizer, só é legal, só é possível alterar as condições por mútuo consentimento. Então é por consentimento de ambas as partes. Tem que ter a anuência do empregado. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Ou seja, sob pena de nulidade da alteração das condições. Então, o empregado não pode ter as condições de trabalho alteradas para pior. Em que situação? Nenhuma. Tem exceção lá, né? Mas nenhuma das condições. Então, se o empregado trabalha em um determinado ambiente, ele só vai poder ser mudado aquele ambiente para melhor, nunca para pior. Nunca para pior, jamais. Se o empregado trabalha, por exemplo, com um veículo de luxo, o patrão não vai poder, de repente, tirar o veículo de luxo dele para dar um veículo popular, o exemplo que a gente deu ali, né? Mas pode ser em diversas situações. Ambiente com ar-condicionado, eu não posso ir para um ambiente pior. Se eu estou acostumado a trabalhar num prédio assim, eu não posso ir para o prédio assado. Então, as condições... inclusive, né? Logicamente, se o meu cargo é um determinado, né, me dá determinadas funções, eu não posso ser rebaixado de cargo, eu não posso ter minhas condições pioradas, eu não posso ter o meu trabalho, de repente, fazer um trabalho inferior àquele que eu fazia. Então, se de repente eu sou auxiliar de escritório, eu não posso trabalhar com o pessoal de limpeza, que é hierarquicamente inferior ao auxiliar de escritório. Ah, mas e se melhorar o salário? Nem se melhorar o salário. Piorou as condições de trabalho do empregado. Mesmo melhorando o salário, não pode ter as condições baixadas nesse sentido. Tá certo? Salário, evidentemente, não pode rebaixar em razão das condições de trabalho. Né? Do princípio da irredutibilidade salarial. Ó, Jolie. Tá suja pra burro. Não tem, o pet shop dela tá fechado. Ó. Essa é a Jolie. Tchau, Jolie, vai lá. Home office, gente. Home office é assim. Bom, então, jamais pode ter as condições alteradas. Aí a gente pode pegar para ouvir, para ler o artigo 469 da CLT, que fala de algumas exceções ao princípio da proteção no sentido de condições mais benéficas e fala quando o empregado tem que ser transferido. Né? Então, a transferência também tem que ser com anuência do empregado. Tem que ser com anuência do empregado. E quando a transferência é provisória, ele tem que ter o adicional de transferência ainda. Ele não pode abrir mão do adicional. Tá? Tem que dar essas garantias para ele. Outra situação, né, o cargo de confiança, por ser de confiança, o empregado tem que estar submetido às condições que o patrão dele precisa. Então, se ele precisar te mandar para outro lugar, você tem que ir, porque você é cargo de confiança e recebe mais para isso. Tá certo? E a outra exceção é em razão da extinção do estabelecimento. Então, se eu tenho uma filial em Bebedouro,
Se eu tenho a sede em Bebedouro e a filial em Catanduva, e você trabalha em Catanduva, se eu for extinguir a filial, eu tenho que transferir para cá na marra, sem o seu consentimento. Então essa é uma exceção, tá ok? Do princípio da proteção em razão da condição mais benéfica. E para terminar, o princípio da condição o princípio da proteção em razão do indúbio pro operário, que diz que é fácil. Qualquer situação onde você pode ter norma, condição, ou qualquer situação onde existe a possibilidade de prejudicar o empregado, você vai ter sempre que optar pela possibilidade de não prejudicar, a possibilidade mais benéfica ao empregado, ok? E aí, para finalizar mesmo, né, como atividade do dia, desenvolva exemplos diferentes dos mencionados a cada um dos subprincípios estudados. Então, o que eu quero que vocês me façam aqui nessa atividade é me mostrar situações onde há mais de uma norma possível e que você tem que aplicar a mais benéfica. Então pode ser em razão de salário, né? Piso de categoria, situação de convenção coletiva que oferece um benefício que a lei não oferece, então tem que adotar a norma que oferece. Tá? Qualquer situação onde você vai adotar a norma mais benéfica e também uma condição mais benéfica ao empregado. Exemplos. Não é difícil, gente. É só a gente pegar os ensinamentos, processar e raciocinar em cima dos ensinamentos. Tá certo? E para finalizar o vídeo de hoje, dizendo para vocês, né, eu tive que fazer um canal no YouTube, nem sabia disso, né? Um canal do YouTube, e eu preciso que vocês acessem o meu canal, deem joinha no meu canal, se inscrevam no meu canal, para que eu possa ter para que o YouTube me dê ferramentas para poder fazer uma aula, produzir uma aula melhor para vocês. Então eu preciso disso, conforme a quantidade de inscritos que eu tiver no meu canal, o YouTube me dá ferramentas para acessar. Eu fiquei muito... a aula de hoje se dá em razão de eu ter visto as dificuldades de vocês. Não recebi e-mails de ninguém com dúvidas, isso me preocupou muito. Eu vou deixar, lozinha do Raul, 997733729, meu WhatsApp. Qualquer coisa me inscreva. Eu vou criar grupo de WhatsApp para a nossa sala, direitinho. Mas qualquer dúvida, aqui tá? Fala comigo. Eu dei um e-mail para vocês, mas se é difícil, não é difícil mandar um e-mail, né? Uma coisa de louco. É fácil, né? Eu respondo os e-mails. No WhatsApp, que mais tá na mão de vocês, né? Só no celular ali. Se é isso, se o problema é esse, tá resolvido. Mas eu vou fazer um grupo direitinho para a gente poder se comunicar de uma maneira melhor, a sala inteira interagindo, tá bom? Se Deus quiser. Se inscreva no meu canal para ficar legal, tá? E dá joinha aí, que a gente vive disso. Beijo para vocês.